Se você está chegando agora nesse canal, meu nome é Felipe Correia e aqui falamos sobre gestão de projetos, estratégia e inovação. E no dia de hoje, bati um papo com o Felipe Scholla, ele que é agilista, conversamos sobre método ágil, projetos e até mesmo o que você precisa estudar ou conhecer para ser um agilista nos dias de hoje. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever, clique no sininho e bora pro bate-papo. E aí, pessoal, tudo bem? Estamos aqui com o Felipe Scholla. Vou bater um papo relacionado à agilidade e todos os conhecimentos para esse profissional tão importante no dia de hoje. Felipe, muito obrigado aí pelo aceitar o convite, né, por estar aqui comigo hoje. É, Cara, quem é você? Da onde você veio? Conta um pouquinho aí pro pessoal, um pouco dessa trajetória. Beleza. Na verdade, eu que agradeço, Xará, né, Felipe, pelo convite, por poder compartilhar um pouquinho aqui da minha trajetória, que me trouxe até o momento atual, enquanto agilista. Mas, antes de começar falando um pouquinho ali da minha trajetória, eu vou trazer alguns aspectos ali, né, para as pessoas me conhecerem também, para não ficar só tipo, o Felipe Scholla profissional, né? Então, vamos lá. Ah, eu sou natural de São Paulo, moro desde que eu nasci aqui em São Paulo. Atualmente eu moro aqui na Zona Leste, no bairro do Belém. Sou casado, tenho um filho de 4 anos, que é a paixão da minha vida e é a minha principal motivação por tudo aquilo que eu faço na minha vida, por querer ser uma pessoa melhor a cada dia. É, Enfim, e como que é o Felipe Scholla profissional? Ele já nasceu agilista? Putz, obviamente que não, né? Então, até trazendo um pouco de histórico a respeito de como que eu tracei a minha carreira, acho que é relevante citar que eu comecei a trabalhar, na verdade, comecei a fazer estágio em turismo, que é a minha primeira formação, pelo Centro Federal de Educação Tecnológica de São Paulo, e eu fiz estágio em hotéis. Primeiro trabalho que eu tive mais assim, que seja enquanto moleque, né, que a gente faz qualquer coisa para ganhar alguns trocos para sair para balada, foi enquanto estagiário em um hotel aqui em São Paulo, um hotel 5 estrelas. E a partir daí eu comecei de fato a minha trajetória profissional. Putz, mas o que que tem a ver ali a agilidade com turismo, com hotelaria? Qual que é o vínculo que você consegue trazer? Qual que é a relação, né? Putz, realmente não tem muito a ver. Mas o fato, né, de estar ali no dia a dia das pessoas, de trabalhar com, com a recepção do hotel, de entender as necessidades das pessoas, hoje eu vejo que favoreceu bastante ali o meu dia a dia enquanto profissional agilista. Mas por que eu saí da área? Porque eu tinha me formado, eu falava inglês e espanhol, naquela época era muito melhor do que hoje. É, Só que eu ganhava um salário, né, assim, razoavelmente baixo, porque é um dos padrões da área. E aí, eu, em determinado momento, eu falei assim, não, eu quero ir para algum lugar onde o inglês e o espanhol ele seja minimamente um diferencial. E partir para outra faculdade, para outra graduação, é, de comunicação social, com ênfase em publicidade e propaganda. E, e enquanto eu fazia a faculdade de comunicação social, eu acabei entrando para trabalhar numa empresa de desenvolvimento de software para call centers e comecei a minha trajetória na área de gestão de projetos. E isso foi em 2008. E de lá para cá eu trabalhei com projetos tradicionais, comecei a trabalhar com projetos iterativos e incrementais em 2013, quando eu trabalhava na Telefônica, e de lá para cá eu busquei conhecimento, estudei muito por conta própria, até um determinado tempo da minha carreira.
e tracei um caminho que hoje me trouxe a até o mercado de trabalho de agilidade propriamente dito. Acho que é isso aí, né, trazendo um pouco ali do meu contexto, de como que eu trilhei, como que eu cheguei até onde estou. Se tiver alguma Uhum. outra questão aí que você queira explorar, manda ver. Putz, que legal, meu. E certamente aí na sua trajetória, né, você passou aí por situações em que a agilidade se encaixou perfeitamente e outras situações que talvez ali tem algum foi um pouco diferente, vamos dizer assim, da teoria, né? Se você puder contar pra gente aí um case super legal aí que deu certo, vamos dizer assim, tudo aquilo que a gente vê, ou eventualmente um case que não foi exatamente aquilo que a gente vê nos livros, né, que acabou ali, putz, uma ferramenta acabou não funcionando desse jeito, eu tive que pensar de outro jeito. Se você puder contar em um ou dois cases aí pra gente, ia ser legal. Beleza. Assim, na verdade, um grande erro que acaba todo mundo faz, né, independentemente de ser agilista ou não, quando a gente entra em determinada área, a gente quer levar tudo aquilo que a gente estudou como prática para o dia a dia. E esse foi um dos primeiros erros que eu tive logo no meu início de carreira, eh, não necessariamente como agilista, enquanto agilista. Como eu disse, eu trabalhava com métodos tradicionais e buscava muito conhecimento por conta própria. Então, sempre tinha aquela ânsia, né? Eu vou trazer tal prática do PMBOK para esse projeto, quando eu trabalhava com projetos tradicionais. Putz, depois comecei a estudar a respeito de agilidade, fui lá buscar conhecimentos, né, no Scrum Guide. Depois fui buscar conhecimento em outras fontes, né, sobre Kanban, e sempre buscando ali, de imediato, já querer implementar, né, aquele manual, digamos assim, de instruções. E isso é muito ruim, porque nunca as coisas elas vão acontecer exatamente como estão explicadas nos corpos de conhecimento, seja no Scrum Guide, seja no livro do David Anderson, que é o Blue Book do Kanban, seja no corpo de conhecimento, de SAFe, seja lá o que for. É sempre necessário a gente fazer uma adaptação. Então, se eu pudesse pensar ali para trazer alguma reflexão, cara, o que, que não é legal você fazer, principalmente quando você está querendo vir para a agilidade, é justamente isso. Pegar ali o seu livrinho, que você leva para baixo, para todo canto, e você leva embaixo do braço, e você ser um, uma pessoa que vai ficar seguindo os ensinamentos by the book que estão naquele corpo de conhecimento. Então, não entender o contexto, não entender as reais necessidades e saber aplicar as ferramentas é um grande erro. Tem até uma frase que eu gosto muito, que é do Abraham Maslow, que ele fala: para quem só sabe trabalhar com martelo, todo problema é prego. Então, se você for analisar essa frase, apesar de ser ali é, simples, ela traz muita reflexão. Cara, eu não vou simplesmente aplicar qualquer prática de prateleira para resolver o, um determinado problema sem entender ali qual que é a necessidade. E também me remete a uma outra frase que também é bem bacana, que é do Albert Einstein, que fala que insanidade é você fazer sempre a mesma coisa e buscar resultados diferentes, né? Então, da mesma forma como a gente tem que entender quais são as necessidades e quais são as ferramentas que a gente tem que também tentar coisas diferentes para buscar resultados diferentes, né? E, desculpem, e pensando ali, putz, né? Então quer dizer que no começo ali você sempre errou, você fez coisas ali que é, hoje você faria diferente? Cara, no começo é a mesma coisa que um praticante de arte marcial. Ele vai começar numa academia, nem eu faço jiu-jitsu também, né? Então, quando a gente entra na academia, a gente brinca que os faixas brancas, eles só sabem fazer força, porque não tem técnica.
né? E aí, com o passar do treino, com o passar do tempo que você vai desenvolvendo a sua técnica, você deixa de fazer força. E aí você começa a usar a técnica, você começa a ser mais assertivo na aplicação de um golpe. E com agilidade é exatamente a mesma coisa. Você começa a entender, a perceber ali, tal qual no jiu-jitsu, a posição ali da luta. Com agilidade você consegue perceber ali o contexto e você trazer as melhores práticas. Eu tive experiências muito boas, por exemplo, quando eu trabalhei na DASA, onde a gente tinha um contexto de um dos times que ele era bem avesso assim, a qualquer reflexão a respeito de práticas de agilidade, muito por conta de uma pessoa que passou antes de eu entrar nesse time, ela ter feito justamente aquilo que eu comentei, de ter chegado e ter sido basicamente um papagaio repetidor do Scrum Guide. Pegava ali a, o que está no Scrum Guide, tem que fazer daily em 15 minutos, tem que fazer planning em até 4 horas, né? Ou então em até 8 horas, dependendo ali do tamanho do sprint. Vamos fazer uma regrinha de 3 para ver quantas semanas duram o sprint e quanto tempo a gente tem que fazer de daily. E a pessoa era chata, não entendia ali, não se preocupava em entender a composição do time, como que as pessoas elas estavam acostumadas com as terminologias, com as práticas, com tudo que se refere a não só ao Scrum, mas também a próprias práticas de agilidade, aos métodos iterativos incrementais, e a pessoa ela ficava lá, né, chicoteando o pessoal para fazer as coisas do jeito que estava no guide, para fazer as dailies em 15 minutos, para remover impedimento, né, aleatoriamente ali, de forma, digamos, até tabanada. E quando eu entrei para esse time, num dos primeiros papos que eu tive com a galera, foi para entender, galera, por que vocês têm tanta resistência? Por que vocês não gostam de Scrum? E aí, é, eles começaram a me trazer esses elementos de que eles se sentiam até um pouco incomodados pela forma como as cobranças elas eram feitas, sem que necessariamente alguém tinha chegado e explicar, a gente tem que fazer uma daily em 15 minutos, porque o objetivo da daily é a gente inspecionar o trabalho, a gente ver como que está a evolução daquilo que a gente está fazendo em prol do objetivo que foi comprometido, em prol do entregável que a gente vai ter que fazer. Então, ela somente cobrava ali a realização da daily em 15 minutos, sem explicar ali, né, a gente vai trazer um overview de como que está o trabalho e a gente faz em 15 minutos para a gente manter o foco da discussão e, consequentemente, ajudar na produtividade, não ficar burocratizando o processo. Então, a minha leitura do contexto, do entendimento do que as pessoas trouxeram, me fez me preocupar muito mais em entender quais eram as reais necessidades e trazer elementos e práticas de uma forma gradual, ao invés de simplesmente jogar as coisas direto e todas de uma vez e gerar resistência, gerar insatisfação e fazer com que o processo falasse mais do que as necessidades das pessoas, necessidades de negócio e os resultados que eram esperados. Foi uma experiência bem bacana. Bem legal. E essa frase, né, que você comentou, eu utilizo bastante, né, nas minhas aulas ou palestras, eventualmente, que acaba acontecendo, que é que a partir do momento que você tem um martelo, tudo vira prego, né? E eu sou, assim, bem... eu concordo com isso, né? Quando as pessoas vão lá e vão fazer um tipo de curso e acha que é meio Ctrl-C, Ctrl-V, é copiar e colar dentro da empresa e vai funcionar perfeitamente. Aí na prática acaba não acontecendo, daí começa a criticar o curso, né? Na verdade não, na verdade a gente precisa entender um pouco, porque a gente vai aprender o martelo, a chave de fenda, o serrote, vai juntar as coisas lá, o problema vai aparecer, mas ninguém vai dizer para você qual é a ferramenta que você tem que usar. Você vai ter que ter a habilidade para escolher a ferramenta certa para resolver os problemas que acabam aparecendo. Então, essa sua frase, ela é muito importante, né? Você ter a sensibilidade do Uhum. ambiente para aplicar os conhecimentos de curso, certificação, enfim, qualquer coisa do tipo.
Exatamente. E na verdade, é isso que acaba diferenciando um bom profissional daquele profissional ali que simplesmente é um mantenedor de processos, né? Não dizendo ali que eu seja o melhor profissional do mundo, longe disso. Mas a ideia é tentar compartilhar com a galera, e eu tento sempre levar isso para dentro dos times, que existe um foco muito maior que é o propósito das coisas, o porquê que a gente está fazendo determinada ação, e a gente, a partir do momento que a gente entende o que a gente quer entregar, a gente vem e coloca as ferramentas que vão nos ajudar a, a desenvolver, a fazer aquilo que tem que ser feito de uma maneira mais objetiva, mais sustentável e, né, como muito se fala na agilidade, entregando o valor de maneira antecipada. Isso aí, meu, perfeito. Também concordo plenamente aí. E certamente também você aí, na sua trajetória, você passou ali por vários tipos de situação e muito se fala aí no mercado sobre soft skill, né? Então, quais são as habilidades, né, que não técnicas, vamos chamar assim, né, que as pessoas precisam ter para trabalhar com agilidade, para ser agilista, enfim. Tem alguma aí que você destaca, alguma coisa que você fala, putz, liderança é importante, todas são ali, né, com o seu devido grau, mas tem alguma aí que você queira destacar? Eu aprendi, meio que, até sendo muito transparente, meio que a duras penas, e para mim, no meu contexto, a, uma das principais soft skills é a resiliência. É você conseguir entender que nem necessariamente e nem sempre você vai ter êxito naquilo que você está se propondo, aquilo que você vem como ideia fixa, né? Então, putz, por quê? Liderança não é importante? Liderança é fundamental, você ter a condição de você ler o cenário e você é, dar exemplos e você puxar as pessoas e você fazer com que as pessoas se engajem e trabalhem em prol do objetivo, isso é essencial. Só que a gente sabe que o mundo corporativo, as empresas, elas não são a estrada de tijolos dourados do mundo de ali. E justamente a questão da resiliência, ela entra nesse ponto. Então, putz, eu posso ser a pessoa ali que sou tecnicamente a melhor capacitada. Eu posso ter curso de Kanban, curso de Safe, curso de Scrum, curso de Management 3.0, curso de Lean Software Development, curso de qualquer coisa que possa ser e que possa agregar tecnicamente. Mas se a pessoa ela não souber ter a resiliência necessária para entender o contexto e entender justamente as práticas que vão agregar esse contexto e saber também que nem todas as outras pessoas elas vão estar abertas a comprar a ideia, ela vai se frustrar, né? Então, se eu, enquanto profissional, eu estou levando alguma sugestão e eu tenho uma certa resistência, o que eu vou fazer? Eu vou esbravejar? Eu vou desanimar? Eu já fiz muito disso, né? Eu já esbravejei muito. Tinha um amigo meu que ele, quando trabalhava comigo, ele falava assim, Chola, você vai ter um ataque cardíaco. Qualquer dia você vai ter um treco aqui na empresa. Né? Tamanha ali a forma como eu me incomodava com as coisas. Só que acho que até a própria questão de um controle emocional, de um autoconhecimento e até a questão da maturidade que a idade nos traz, me fez com que eu conseguisse perceber algumas questões e, e entender que nem sempre a minha vontade, aquilo que eu trago, vai ser colocado em prática. A gente também tem que, além da resiliência, a gente tem que ter abertura, que é até citado como um dos valores do Scrum. A gente tem que ter abertura justamente para, putz, eu estou tentando levar alguma coisa,
pessoa não aceitou, ela está colocando uma outra sugestão, deixa eu ouvir, deixa eu entender o que de fato está acontecendo antes de simplesmente me negar a aceitar a opinião contrária. E isso também vale para qualquer tipo de situação, né? Então, uma vez que você é aberta a novas experiências, a outras visões de mundo e você lida de uma maneira mais pacífica com as contraposições que são colocadas, você consegue lidar melhor com a situação. E por último, mas também não menos importante do que a resiliência e a abertura, ah, eu colocaria o próprio autoconhecimento, porque uma vez que você se conhece e você sabe como você vai lidar com uma determinada situação, você consegue se controlar melhor. Então, se alguma coisa te desagrada, você sabe que você vai explodir, você já consegue segurar a onda. E aí você já consegue ir trabalhando aqueles aspectos comportamentais até mesmo que vão favorecer com que você consiga dialogar, com que você consiga encontrar outras formas de você tentar persuadir, de você tentar levar algum tipo de informação. E aí, questão da liderança, a questão do engajamento, a questão da motivação, e entre outras tantas soft skills que são extremamente importantes, elas vão meio que pegar a carona, né, naquilo que você está conseguindo fazer, né. Então, claro, contextos são contextos, mas para o meu contexto, eu diria que a resiliência, a abertura e o autoconhecimento, eles foram fundamentais para me possibilitar uma evolução enquanto pessoa e, consequentemente, enquanto profissional. Putz, bem legal aí escutar um pouco aí da sua trajetória, do que foi importante, e até para poder passar um pouco para as pessoas, né, que queira começar nessa área ou que goste do assunto. Acho que um último ponto aqui, o Chola, só para a gente não, né, porque esse tipo de assunto dá para a gente falar para caramba aqui bastante, mas se você pudesse deixar aí para as pessoas que estão vendo a gente, né, me interesso pela área, gosto do tema, acho bonito, tenho oportunidade, mas eu não sei por onde começar. O que você poderia passar isso para as pessoas? Se faria alguma coisa, vamos dizer, diferente? Ou você indica uma certificação? Enfim, o que você poderia comentar para as pessoas que querem começar nessa área? Assim, para a área de agilidade, as portas, basicamente são aquelas que levam para o framework Scrum. Muita gente começa na agilidade estudando a respeito do framework Scrum, que se popularizou bastante. Então, até mesmo como possibilidade da pessoa já começar a buscar algum conhecimento, eh, correr atrás de algum tipo de certificação que o mercado hoje ele está pedindo muito, né? Que nem eu comentei que quando eu iniciei na área de agilidade, eu busquei muito conhecimento de forma autônoma. Só que aí, depois de determinado momento, eu tive que ir lá fazer os treinamentos oficiais para tirar a certificação, porque o mercado começou a pedir isso. Mas, enfim, talvez uma pessoa ali que não queira tirar uma certificação, então, nesse momento, não tem condição de pagar por uma certificação. Cara, o que, que pode fazer? Não vai chorar e não vai perder tempo. Ela pode buscar conteúdos relacionados ao framework Scrum. Tem um monte de coisa, tem um monte de vídeo, tem site, tem o próprio site da Scrum.org, da Scrum Alliance também, que disponibilizam muito conteúdo. Tem pessoas do próprio LinkedIn em diversos sites que compartilham muito conteúdo bacana. Além de Scrum, cara, que poderia também agregar bastante? Conteúdo sobre Kanban, que eu sou até meio suspeito para falar de Kanban, porque dentro das minhas especializações eu busquei muito mais o modelo baseado no método Kanban, que é um modelo evolutivo. Então tem muito conteúdo sobre Kanban também, tem pessoas que compartilham de forma gratuita também e que são referência. Sempre buscar pessoas que saibam de fato o que falam e não qualquer um que coloca qualquer coisa
na internet, porque da mesma forma como que tem conteúdo muito rico, tem muito conteúdo duvidoso, né? Então, buscar pessoas ali que tragam conceitos importantes e factíveis. Ah, métricas de eficiência, né? Então, é também uma parte fundamental para as pessoas que estão buscando uma transição ou então que estão iniciando na agilidade, conhecer sobre métricas. O que é métrica? É você entender ali o comportamento do fluxo e como que as demandas transitam, qual que é uma taxa de entrega, que é uma vazão, um tempo de ciclo em determinada etapa do processo, então um lead time, que é o tempo ali desde a data, o momento de comprometimento até o momento da entrega, analisar diferentes aspectos do processo, como limitação do trabalho em progresso, aonde você tem gargalos nesse processo para você conseguir prover as oportunidades de melhoria. Então, o arcabouço de informação que as métricas vão possibilitar ajudam bastante a que você não seja só um repetidor do que está no guia, mas que você consiga, através de um pensamento sistêmico, estabelecer linhas de raciocínio para você prover as devidas melhorias nos seus processos. E além de frameworks e métodos, e a questão das métricas, tem também conhecimentos a respeito de modelos de gestão. Hoje em dia se fala muito sobre OKRs, que são objetivos e resultado-chave, e isso é uma coisa que está muito latente no nosso mercado. Então, buscar também informações sobre planejamento estratégico baseado em OKRs, como que a gente define os OKRs, qual é a diferença de objetivo, de resultado-chave, como a gente consegue desmembrar isso em iniciativas. Outro modelo de gestão que também está bastante latente, Management 3.0, tem N ferramentas, N práticas que podem se ajustar aos diferentes contextos. E por último, mas também não menos importante, ferramentas que vão ajudar as empresas, as pessoas e os times a entender todo o processo de concepção dos produtos ou então dos serviços, justamente para que a gente consiga trabalhar da melhor maneira possível um processo de descoberta, entendendo as necessidades de negócio e trabalhar essas iniciativas em demandas que vão ser desenvolvidas e entregues no final da esteira. Então, o conhecimento a respeito do processo de desenvolvimento de produto e como apoiar os profissionais de produto na concepção dos mesmos é algo bastante importante para que a pessoa, seja ela profissional já da área ou um novo entrante na área em transição de carreira ou recém-chegada, ela consiga se desenvolver também. Mas isso sempre lembrando que não adianta você vir com milhões de informações, despejar essas informações em cima das pessoas sem entender o momento, quais são as ferramentas que se aplicam e como você consegue fazer com que aquele conhecimento que você está tentando levar, ele de fato seja colocado em prática. Muito legal, Felipe. E só para deixar registrado aqui, ó, esses sites ou todo esse conhecimento, Scrum Guide e tal, eu vou deixar no link aqui, né, na descrição aqui do vídeo para o pessoal que às vezes pegou esse assunto e falou, putz, mas eu não entendi onde que está esse documento, eu vou deixar fácil aqui nos comentários desse vídeo, é mais fácil aqui para o pessoal buscar depois. Felipe, a gente Bacana. chegou no fim aqui do nosso bate-papo. Muito obrigado aí por aceitar, né, bater esse papo rápido aqui com a gente. Você quer deixar aí suas redes sociais? Como é que as pessoas te acham, te seguem? Sei lá, fazer algum comentário final? Fica à vontade e obrigado mais uma vez. Beleza. Bom, meu LinkedIn é Felipe Schola, né? Então podem me procurar lá no LinkedIn, quem quiser me, me adicionar na rede. Se quiser me adicionar e a gente bater um papo, se precisar de algum tipo de apoio, de ajuda, eu estou aberto a trocar ideias, a trocar experiências, tal qual a gente está fazendo aqui. E redes sociais, na verdade, eu não sou
muito fã. Eu tenho um Instagram, mas eu quase não uso. A rede que eu uso mais assim é o próprio LinkedIn, porque eu vejo como uma plataforma bastante importante para esse compartilhamento de conhecimento e uma grande ponte ali para a gente montar um networking, para a gente conhecer pessoas que têm o mesmo interesse que a gente tem também. Beleza. Felipe, brigadão aí. Vamos marcar mais bate-papo sobre outros assuntos, mas obrigado mais uma vez aí por estar aqui nesse bate-papo. Valeu mesmo, obrigado. Eu que agradeço, obrigado, Felipe, e obrigado, pessoal. Vamos voar. Valeu, valeu.